Se você já assistiu o seriado Chaves no SBT, você já deve ter percebido que mesmo hoje em dia, já adulto, você ainda gosta da série, ri das mesmas piadas e não sente que a série é chata. Você sente que a série é tão nostálgica quanto na sua época, correto? Esse sentimento de nostalgia não é por acaso. O seriado Chaves usa um truque de sedução que você ainda não conhece e que faz não só seriados como esse fazerem muito sucesso ao redor do mundo, como aconteceu na América Latina, como também você pode utilizar isso para você convencer as pessoas das suas ideias. Não só vender um seriado. Novamente, você pode conseguir utilizar essa mesma estratégia para conseguir persuadir pessoas a comprarem a sua ideia. E nesse vídeo, então, eu vou utilizar o livro A Arte da Sedução para explicar como esse case de sucesso, que foi o seriado Chaves, conseguiu, por meio de estratégias simples, conquistar um público muito fiel na América Latina inteira. E não só isso, como você também vai conseguir pegar essa mesma estratégia e aplicar para qualquer ramo da sua vida que você quiser persuadir outras pessoas. Meu nome é Carlos e eu sou aqui o dono do canal da Orbucks, e por meio de livros como esse, eu te ensino a desenvolver o hábito da leitura e a encontrar obras incríveis como essa. Então, se você quiser entender tudo isso, mais o caso do Chaves, fica até o final desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, mas só se você já conhece o canal. Se você não conhece o canal, não deixe o seu like e não se inscreva. Isso porque eu acredito que você só vai fazer isso se eu agregar valor para você nesse vídeo. Portanto, se esse vídeo de fato agregar valor para você que é novo aqui no canal, aí você se inscreve e deixa o seu like. Do contrário, não faz isso. Primeiramente, vamos fazer um resuminho do que é o seriado Chaves. Um resuminho bem tranquilo, porque vocês já conhecem o seriado, naturalmente. Chaves, basicamente, é um seriado em que um monte de adultos que fingem ser criança fazem algumas travessuras que só crianças fazem. Ou seja, você percebe que no seriado Chaves existem muitas pessoas que são endiabradas, são crianças endiabradas, outras que são muito inocentes, outras que são muito boas no que fazem. Então, basicamente, o seriado Chaves é uma analogia de coisas comuns, coisas que crianças costumam fazer na sua infância, travessuras, brincar, ser bom em alguma coisa. Tudo isso eles compilam e fazem com que adultos interpretem esses papéis. Então temos o próprio Chaves, que é um tanto quanto muito inocente e ele sofre muito justamente por conta da sua inocência. Você também tem personagens como a Chiquinha, que sempre está fazendo alguma travessura junto com o Kiko e com todo mundo ali, toda a companhia que faz o elenco de Chaves. Então, tudo que os personagens fazem são relacionados a momentos ou a características que outras crianças na infância costumam fazer. E é aqui que está o segredo que fez essa obra, esse seriado, dar muito certo. Isso porque, de acordo com Robert Greene no livro A Arte da Sedução, as pessoas elas sentem uma nostalgia muito grande da infância, dos tempos da infância. Porém, como o próprio autor diz, a gente foi expulso quando se tornou adulto desse paraíso, dessa inocência, desse momento em que, por exemplo, os nossos pais lidavam com as responsabilidades, do momento em que a gente era inocente e não precisava entender o mundo e a sua maldade como ele é. Ou seja, todas as características que você perde da infância por se tornar adulto, por se tornar uma pessoa agora mais madura, uma pessoa que lida com responsabilidades. Todo mundo que se torna adulto em algum nível sente saudade da infância, dessas características que eu acabei de citar. E o livro ainda vai mais longe. Isso porque você consegue pegar algumas estratégias dessa falta da infância que as pessoas têm, você consegue montar estratégias que batem justamente nessas necessidades, nesses desejos reprimidos que as pessoas têm. E foi aqui, exatamente aqui, nessas estratégias que eu vou citar a partir de agora, duas grandes estratégias, tem mais no livro, porém só essas duas estratégias já fez com que o seriado fosse extremamente famoso no sentido de case de marketing, em bater na necessidade da pessoa que sente nostalgia da infância. E a primeira grande característica que o seriado bate bastante na nostalgia da infância é a questão da inocência. Você consegue ver isso através da empatia que o próprio Chaves tem com o público. Como ele se passa, ele faz o papel de uma criança que é inocente, que passa fome, que todo mundo ali tenta ajudar de alguma forma, e ao mesmo tempo ele é uma criança que comete travessuras, que brinca, que machuca, né? Por exemplo, o Senhor Barriga, quando ele vai ali na vila. Toda essa inocência que o Chaves passa, as pessoas sentem muito falta disso na infância, que elas mesmas perderam, e veem no Chaves aquilo que elas muito sentem falta, aquilo que elas não conseguem mais recuperar, aquela inocência de você tomar algumas atitudes que não fazem muito sentido, mas que na criança aquilo é simplesmente o jeito dela. No livro, a personalidade sedutora que define o personagem Chaves é o próprio Natural,
só que o natural inocente. Existem várias subdivisões de naturais, ou seja, pessoas que utilizam-se de características da infância para seduzir, porém o ponto forte do Chaves em si, de acordo com o livro, é ser o natural inocente. Dessa forma, perceba que sempre que você vê o Chaves fazendo alguma coisa na série, ele vai sempre ter aquele olhar inocente, aquele olhar de solidariedade, de certa forma. Não à toa, existem muitos momentos na série que o próprio personagem, ele cria esse momento de solidariedade, principalmente quando ele fala da dificuldade que ele passa, da fome que ele às vezes tem, da necessidade em comer um sanduíche de hambúrguer, não por conta da gula simplesmente, mas porque ele realmente passa fome, e aquilo é o que ele mais gosta de comer. Esse sentimento de solidariedade, essa fraqueza que o personagem apresenta, é justamente o natural inocente que o Robert Greene define. Essa estratégia, você consegue replicar ela. Basta que você consiga mostrar pra pessoa, você consiga trazer na pessoa um sentimento de solidariedade, um sentimento de que você é fraco e precisa de ajuda. Porém, deixando muito claro, essa estratégia, como o próprio autor diz, ela só funciona de forma sutil. Se você forçar uma estratégia sedutora baseada no natural, se você forçar isso, as pessoas te pegarem nesse tipo de manipulação, você simplesmente vai ser visto como uma pessoa patética. Portanto, se você for aplicar essa característica do natural, veja se você tem de fato a naturalidade em aplicar essa personalidade sedutora. Do contrário, não só existe essa, como existem muitas outras personalidades sedutoras, existem outras 9 que você pode estar vendo se elas estão de acordo com o jeito que você interage com as pessoas e aí sim aplicar elas. Existe também uma outra característica nos personagens da série, você consegue perceber isso muito bem e acaba também trazendo um pouco desse viés sedutor que a série no geral traz. Porém, antes de te explicar qual é essa segunda característica da série, eu preciso te passar uma mensagem para você que gosta de livros e assuntos como esse. A Our Books tem uma comunidade chamada Our Z, na qual eu, Carlos, e o meu sócio Diego, por meio da Our Books e da Our Sapiens, notificamos as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de ler livros técnicos, que gostam de ler livros que agregam na vida, e não só isso, como também conteúdos de filosofia, autoconhecimento, para você se tornar uma pessoa melhor e mais inteligente no geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos um grupo no Telegram, onde a gente vai sempre estar mandando todo o conteúdo que sair, não só no canal da Our Sapiens e da Our Books, como também no site da Our Books. Tem muitos artigos que eu posto no site da Our Books que acabam não vindo pro canal. Eu prefiro deixar eles lá no site, justamente porque eles são melhor de ler, é melhor você estar lendo o conteúdo do que vendo em vídeo, porque eles são bem densos, às vezes são bem completinhos em relação a um tópico de um livro, assim como você também não perde nenhum conteúdo que a gente postar. Portanto, você também vai conseguir não só essas qualidades, essas características estando no grupo da Our Sapiens, como também você vai ter um grupo no Telegram para você se comunicar não só mais de perto com a gente, como também logo mais vamos estar vendo de lançar para você se comunicar com outras pessoas que também lê livros. Estando na comunidade você vai ter essa vantagem, assim como você também vai receber no seu e-mail todo artigo, todo vídeo novo que sair que a gente quer que você receba e leia. Então se você gosta de ler livros desse gênero, de finanças, de autoajuda, e se você gosta de filosofia e ser uma pessoa melhor, ter um autoconhecimento mais desenvolvido, recomendo você acessar o primeiro link aqui na descrição para você ter acesso a esse grupo. E não só o grupo, novamente, como também receber tudo por e-mail. Então, espero você lá. É só preencher nome e e-mail, você já tá lá no grupo. Você vai receber diretamente no seu e-mail o acesso ao grupo do Telegram e você já vai fazer parte da OurZ. Então, espero lá, tá? Então, vamos agora para a segunda característica que faz a série ter muito sucesso. A segunda derivação da personalidade do natural citada no livro, que é muito abordada na série, é justamente a característica do endiabrado. Basicamente, naturais endiabrados são pessoas que trazem características da infância que são descuido, um tanto de ousadia e a alegria que você encontra na criança, mas não necessariamente encontra em todos os adultos. Na série, é só você ver o jeito que o Chaves trata o seu Barriga, o jeito que o Kiko lida com o seu Madruga, é sempre de forma descuidada, uma forma meio ousada de lidar com esse adulto. Você percebe que aquela criança, né, o personagem que se passa por criança, ele lida com os adultos de uma forma muito errada. Só que essa forma errada não necessariamente é ruim, é uma forma ousada, uma forma endiabrada de você ver uma criança. Então, naturalmente, você acha aquilo tudo engraçado. Nossa, seu Barriga vai cobrar o aluguel do seu Madruga e acaba tomando uma bolada do Chaves, e o máximo que o Chaves fala é pedir desculpa. O Kiko também, quando ele vai fazer alguma travessura com o seu Madruga, o máximo que ele pede é desculpa, ou lida daquele jeito todo mesquinho dele. Tudo isso são características do natural endiabrado, que também você consegue
consegue moldar essas características para a vida adulta. E para você trazer isso na sua personalidade, se você tiver facilidade em interpretar a vida dessa forma, é só você ver tudo de forma leve e descontraída. Todas as pessoas que estão ao seu redor, ao ver você sendo uma pessoa totalmente leve, descontraída, sem tantas preocupações mundanas, se você passa essa vibe, naturalmente as pessoas, os adultos, a pessoa que você quer seduzir, elas vão ver você com bons olhos e vão querer ter você por perto. Você vai ter aquela vibe leve e descontraída que toda criança tem. Naturalmente você vai atrair pessoas que buscam isso. Elas têm esse desejo reprimido de ter uma vida mais leve e descontraída. Então, em resumo, essas são as duas características pautadas na personalidade do natural que o seriado Chaves traz e que foi basicamente a pedra angular que fez o sucesso do seriado como um todo. Todo mundo que vê o seriado sente essas características nos personagens. Eles atuam muito bem, batendo nessas necessidades, nesses desejos reprimidos que a gente perdeu após se tornar adulto. É basicamente isso que fez o sucesso da série. Tudo isso é descrito no livro Arte da Sedução. Então, se você já não leu o livro, quando você ler o livro, você vai perceber que muitas dessas características que eu citei aqui, o autor descreve basicamente como se ele tivesse escrito o roteiro de Chaves, os personagens no geral. Mas não só existem essa personalidade, a personalidade do natural, o inocente, o endiabrado, não só existe essa personalidade com as suas derivações, como existem muitas outras questões do natural que eu não citei aqui no vídeo, e não só também do próprio natural, como existem outras 9 personalidades sedutoras que fazem você entender muito melhor o porquê que algumas séries, algumas pessoas no seu próprio dia a dia conseguem seduzir e encantar outras pessoas. Carisma esse que você não consegue explicar normalmente. Porém, ao ler o livro Arte da Sedução, você consegue entender e explicar. E não só isso, você também consegue aplicar na sua vida, você consegue se tornar uma pessoa mais agradável para as outras, simplesmente entendendo esses contextos relacionados à persuasão humana. Então, se você quiser conhecer essas outras 9 personalidades sedutoras que eu citei aqui, confere o vídeo que eu vou deixar aqui na sua tela para você já conferir quais são elas e como aplicar elas na sua vida também. Te espero lá.